Quimbanda brasileira e quimbanda africana, elas existem? Qual a diferença? Quem é e o que eu penso sobre Joãozinho da Gomeia e Ieda de Ogum? Se você quer descobrir nesse vídeo que nós vamos aprofundar muito hoje, fica comigo aqui, me acompanha, que é logo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo tranquilo? Então vamos lá. Nome do vídeo: Quimbanda brasileira versus Quimbanda africana, Joãozinho da Gomeia e Ieda de Ogum. Para quem é esse vídeo hoje? Esse vídeo é para você que já tem um certo conhecimento em Quimbanda. É um vídeo que vai falar essencialmente sobre Quimbanda, por isso que eu estou aqui com a minha guia, do meu compadre e da minha comadre. Só que ele exige que você tenha um certo conhecimento, tá? Mas é também para essas pessoas que já detêm um certo conhecimento, que ainda não se iniciaram ou não fizeram assentamentos da Quimbanda, que estão vivendo um dilema ao qual eu vivi. Pessoas que querem uma Quimbanda pura, onde trabalha-se o compadre e a comadre, Exu e Pombogira e ponto final. Onde é tido um culto aos ancestrais, um culto aos mortos, e não uma mistura de goétia, de satanismo, de luciferianismo, como a gente vê muito por aí acontecendo. 70% das quimbandas no Brasil tem influência de outros cultos, muitas delas no satanismo, né? E para algumas pessoas, não falando que por você pensar isso você vai ser um cristão, um católico, um evangélico, nada disso. Mas para algumas pessoas o satanismo é um pouco radical. Então elas buscam apenas a Quimbanda pura, Exu e Pombogira, os ancestrais, o culto aos mortos. Que era o meu caso, que eu demorei para encontrar o meu tatá em ganga, minha casa, né? Para me iniciar, porque eu passei por muitos estudos pré-iniciatórios de quimbandas que tinham muitos elementos do satanismo e com isso eu não concordava. Agora, para a gente entender o que eu estou falando, eu vou começar com uma brevíssima explicação para vocês sobre dois cultos ou religiões, vamos chamar assim, qual é o fundamento delas, né? Que é o satanismo e o luciferianismo. Para quem não sabe, tem diferença. O satanismo é um conjunto de crenças ideológicas e filosóficas e fenômenos sociais. A característica comum entre elas incluem a associação simbólica, a admiração e até veneração ao personagem religioso Satanás, ou de outras figuras rebeldes similares como Beelzebul e figuras libertadoras. Existem diferentes vertentes também dentro do termo satanismo, com diferentes crenças e práticas. Para quem não sabe, o que é chamado de satanismo no mundo hoje, ele é anterior ao cristianismo. Algumas das origens do satanismo podem ter começado em rituais de adoração e honra ao titã Prometeu, ao deus egípcio Sete, ao deus sumério Enki ou ao deus Moloque, adorados pelos amonitas. Já o luciferianismo é uma doutrina esotérica e gnóstica, filosófica, no caso de ordens secretas, e em alguns casos religiosas, como algumas religiões minoritárias da atualidade, baseada na figura de Lúcifer, que por sua vez é considerado como portador da luz do intelecto. Lembrando que para quem conhece a religião católica, Lúcifer ele não é um demônio, ele é um anjo caído. E esse anjo era o portador da luz do intelecto. O luciferianismo em geral renega o satanismo, tá? Ele é contra o satanismo e garante que Lúcifer e Satanás não são a mesma entidade. Isso é como eu vejo também. No entanto, algumas organizações satânicas também se consideram luciferianas.
Então, a partir desse entendimento, vou deixar claro aqui um fato. 70% das quimbandas brasileiras praticadas no Brasil são assumidamente satanistas ou agregam no culto de quimbanda elementos do satanismo. Deixando o luciferianismo de lado, o que é o satanismo? De uma forma, de um resumão, bem resumão, transformando o satanismo em uma palavra para vocês, satanismo é caos. Os satanistas provocam e querem ver o caos no mundo, porque na visão deles, somente com o caos é que nós vamos passar de um período que estamos vivendo para um novo período, chamado de Aeon, de um Aeon do momento atual para um novo Aeon. Então eles querem um novo Aeon, um novo período a partir do caos. O caos é a destruição, é a desordem, é a bagunça, é qualquer coisa que você pode gerar de característica como contrário. E para quem já estuda um pouco de quimbanda e tem vontade de entrar para o culto de quimbanda, às vezes essa visão, esses elementos do satanismo praticados na quimbanda não agradam muito a pessoa, porque a pessoa considera muito radical o caos, né? E esse foi o meu caso. Então esse vídeo é para pessoas que se encontram nesse dilema que eu já me encontrei. Toda quimbanda é satanista? Não, tá? Não é. Muitos quimbandeiros acreditam na energia primordial, a energia que gera a vida, que é muito famosa pelo nome de Deus, tá? Então posso dizer assim que muitos quimbandeiros acreditam em Deus e vivem de uma certa forma em comunhão com esse Deus. Eu não gosto dessa palavra Deus, eu chamo sempre de energia primordial, que é a energia de todos nós, é o potencial transformador que nós temos. Então, muitos quimbandeiros acreditam nessa energia primordial, tanto que eles até praticam outros cultos, como meu Tatainganga é também um sacerdote de Jurema, e a Jurema tem muitos dos elementos do chamado catolicismo popular, e ele é um quimbandeiro. Então ele acredita na energia primordial e para ele também o satanismo é muito radical. Então esse vídeo ele tem mais esse foco para essas pessoas que estão vivendo esse dilema. Então é possível praticar, se tornar quimbandeiro sem ser satanista? Sim, é possível. E como eu chego a isso? Bom, para isso eu criei duas categorias base de quimbanda: a quimbanda brasileira e a quimbanda africana. Existe diferença entre elas? Sim, tá? Muito já foi estudado sobre as origens da quimbanda aqui no Brasil e eu até aconselho, se você quer se aprofundar mais na quimbanda, aquela que não é satanista, a procurar aqui no YouTube o canal, eu vou deixar na descrição também, canal e vídeos do meu professor, o Babá Mário Filho, que trata com muita seriedade sobre esse assunto de quimbanda, ocultismo e satanismo. Então, para quem procura uma quimbanda que é puramente Exu e Pombogira, sem satanismo, essas pessoas devem procurar aquilo que eu chamo de quimbanda africana, pois as quimbandas que são parte do grupo quimbanda brasileira, como eu disse, 70% dela mantém práticas do satanismo misturados. Quando não é satanismo, é Daimon da Goetia. Quando não é Daimon da Goetia, é algum tipo de culto europeu de bruxaria, aquela coisa dos ancestrais praticados pelos africanos, ela vai ficando até um pouco de canto, uma coisa um pouco como se não fosse o principal tema da religião. Então surge aí uma nova religião, que é a quimbanda brasileira, que, para minha opinião, nada mais tem a ver com a quimbanda africana. Mas quimbanda africana? Eu nunca ouvi falar de quimbanda praticada na África. Pois é, tem.
mas ela não recebe o culto da quimbanda africana, ele não recebe na África o nome de quimbanda africana, obviamente. O culto de quimbanda africana, ele é um xamanismo africano, tá? Onde o xamã é chamado de quimbanda, que é o curador, o feiticeiro, o xamã, o sacerdote, aquele que guia a sua tribo. E ele pratica veneração aos mortos, aos ancestrais e alguns espíritos que são conhecidos na África, para melhorar a vida das pessoas, curar as mazelas, trazer evolução. Essa é a quimbanda africana. A quimbanda brasileira, hoje, ela pega um pouco desse xamanismo da quimbanda africana, mas, como eu já disse, agrega outras coisas, como a pagelança brasileira, que eu acho muito legal, mas agrega também ao satanismo, o luciferianismo, a goétia e por aí vai. E vai se criando diversas quimbandas. Então essa mistura toda eu chamo de quimbanda brasileira. E a quimbanda, como eu expliquei, do xamã, eu chamo de quimbanda africana. Para quem não sabe, existe diversas vertentes hoje aqui no Brasil da quimbanda, tá? E de todas elas, eu considero somente duas como quimbanda africana e o restante como quimbanda brasileira. Então, quais são as quimbandas africanas? As vertentes de quimbanda africana são aquelas que têm a raiz no povo banto, tá? Porque esse xamã, o quimbanda da África, ele pertence ao povo banto. Então, as quimbandas, na minha opinião, que são quimbandas africanas praticadas hoje no Brasil, são a quimbanda Congo, que é a quimbanda qual eu sou iniciado. Inclusive, meu tatá Nganga quimbanda, foi ele que introduziu a quimbanda Congo no Brasil. Ela não era praticada aqui, foi ele que trouxe. Eu não vou falar o nome dele porque ele é uma pessoa que não é muito midiática e, obviamente, se eu revelasse o nome dele, eu comprometeria a minha identidade. E eu não quero mostrar minha identidade no momento, pelo menos até abrir o meu terreiro de quimbanda, ter meu chão. Mas foi o meu tatá que trouxe a quimbanda Congo ao Brasil. E a outra quimbanda que eu considero quimbanda africana é a quimbanda de Angola. Então essas duas, quimbanda Congo e quimbanda de Angola, são puramente raiz banto, tá? Então elas não têm nada de satanismo nisso. Aproveito para expressar minha opinião. Exu é o diabo? Não. Tá? Na minha opinião, não é o cramulhão, não é o pé rachado, não é o diabo. Exu é Exu. Exu é Exu. Exu é o espírito de uma pessoa que viveu, morreu e está trabalhando, claro, sendo pago para os seus protegidos. É isso que é Exu. É correto chamar Exu Pombogira de Exu Pombogira? Não. Se você segue a quimbanda africana, você saiba que o Exu, o nome Exu de entidade, vem do nome do orixá Exu, que é do povo Yorubá, não é do povo Banto. Então, o nome que eu dou ao Exu entidade, para quem segue a quimbanda africana, é compadre. E o nome Pombogira, de certa forma, está mais correto. Ele vem do nome Bombonila, tá? Que é da língua do povo banto, e aí eu acabo chamando assim Exu Pombogira de meu compadre e minha Bombonila, tá? Deixando isso claro também. As outras quimbandas que não são a quimbanda Congo e a quimbanda de Angola, eu considero que elas tiveram muita exposição com as vertentes de diversos outros cultos, outros sistemas religiosos, outras religiões, inclusive do satanismo. Algumas dessas vertentes eu vou falar mais no final do vídeo. Então, para concluir essa introdução, se você busca uma quimbanda que não é satanista, se você acredita numa energia maior que gera todos os seres humanos, toda a vida na Terra, toda a vida fora da Terra, que seja, se você acredita na energia criadora, eu te aconselho a seguir a quimbanda Congo ou a quimbanda de Angola. Agora, temos algumas coisas, porque há muita controvérsia, gera-se muito mimimi em relação
a origem das quimbandas brasileiras. Eu tô com um livro aqui, chama Os Reinos de Quimbanda e os Búzios de Exu, de Diego de Oxóssi, que eu já recomendei em outros vídeos meus. Hoje eu não recomendo mais, porque eu acredito que Diego de Oxóssi aqui, ele escreveu o livro de uma forma muito romantizada para sua mãe espiritual, e de certa forma ele a transforma num quase um totem. Nossa, um monstro sagrado da Quimbanda, e não é bem assim. Mas eu vou utilizar de alguns trechos deste livro para falar sobre a Quimbanda brasileira, tá? Então, já utilizando de alguns trechos do livro de Diego de Oxóssi, quem é Joãozinho da Gomeia? Joãozinho da Gomeia, também conhecido como Tatá Londirá, eram nomes do chamado João Alves de Torres Filho, que nasceu em Inhabumpe, 27 de março de 1914, São Paulo, e faleceu dia 19 de março de 71. Ele foi um sacerdote do Candomblé de Angola. Resumidamente, é isso, sem entrar na Quimbanda. Ieda de Ogum. Ieda de Ogum é o nome da senhora que iniciou-se na religião afro-bandista na década de 60. Então ela vem depois de Joãozinho da Gomeia, antes mesmo de completar 20 anos de idade. Primeiramente iniciou seu desenvolvimento mediúnico na Umbanda, com o Cacique Supremo da Montanha, através da orientação e doutrina do pai Zé Maria. Com 12 anos depois, deu início à incorporação à Cabocla Jurema. Em meados da década de 60, mais especificamente 1962, iniciou o trabalho espiritual na linha da Quimbanda com seu Exu Rei das Sete Encruzilhadas, conhecido por todos como seu Sete, e considerado por muitos o precursor da Quimbanda no Rio Grande do Sul. Mãe Ieda foi a primeira religiosa a levar Exus e Pombogiras para a beira-mar da praia para homenagear a divindade do mar. Foi ela também que trouxe as roupas que os Exus e as Pombogiras utilizam, e elevou Exu no culto afro-umbandista para um outro patamar. Antes de Ieda de Ogum, Exu só aparecia para fazer limpeza no terreiro. Ele tomava a cachaça dele agachado no chão como se fosse um animal. O Exu que vocês conhecem hoje nessa roupagem da Umbanda e do Candomblé, quem deu a ele essa importância foi Ieda de Ogum. Então, a partir dessas explicações, ao meu ponto de vista, Joãozinho da Gomeia e Ieda de Ogum não são os fundadores da Quimbanda, porque antes mesmo de Ieda de Ogum já existia Joãozinho da Gomeia com a Quimbanda dele. Na época de Joãozinho da Gomeia, já é dito que tem tatás, não era esse nome obviamente, mas já praticava o culto que viria a ser a Quimbanda há muito tempo. E mesmo toda a religião da macumba carioca, antes mesmo da anunciação da Umbanda, com Zé de Moraes, já tinha ali a linha da esquerda, os espíritos mais chamados rebeldes, né? Que é o que cultua-se na Quimbanda hoje. Então, eles não são fundadores da Quimbanda. A meu ver, Joãozinho da Gomeia e Ieda de Ogum são decodificadores, pessoas que foram eles que contribuíram? Não, mas vamos lá. São pessoas que contribuíram para toda a criação da religião da Quimbanda brasileira, tá? Então, como dito já, e antes de Ieda, Exu era tratado como um animal. Depois de Ieda, Exu teve seu posicionamento até no terreiro de Umbanda. Então eles contribuíram para o culto a Exu, para o culto ao compadre e à comadre, para o culto aos ancestrais. Mas lembrando, Joãozinho da Gomeia e Ieda de Ogum são vasos, porque eles são médiums. Quem
trouxe essas informações de como deveria ser tratado o culto foi por meio do vaso médium Joãozinho da Gomeia, a Pombogira, rainha das 7 encruzilhadas, que é minha Pombogira, e pelo vaso médium Ieda de Ogum, o Exu, rei das 7 encruzilhadas. Foram esses espíritos que deram toda a direção. O médium, ele nunca deve levar o prestígio por sua realização incorporada, porque é o espírito que fez isso. Ele escolheu essas pessoas têm sua importância, porque ele viu ali as oportunidades corretas para se manifestar e realizar seu desejo, mas é o espírito, tá? E lembrando, então, para mim, toda essa importância dada a Joãozinho da Gomeia e Ieda de Ogum é o que eu chamo de quimbanda brasileira. Então, nessa parte do livro de Diego de Oxóssi, eu concordo com ele no que ele diz que Ieda de Ogum foi a prepulsora da quimbanda no Rio Grande do Sul, mas não sua fundadora. Muitas vezes no livro ele trata, como eu disse, como se fosse uma pessoa a primordial da quimbanda, e não é bem assim. Mas no próprio livro tem muitos trechos interessantes, inclusive um que ele traça uma linha do tempo sobre os tatás do Brasil, tá? Então, só que ele começa com o Joãozinho da Gomeia, que é o tatá Londirá, fazendo a linha do tempo, década de 50, tatá Londirá, Joãozinho da Gomeia no Rio de Janeiro, década de 60, Ieda de Ogum no Rio Grande do Sul, década de 70, tatá Agitadê, década de 80, tatá Sarrafo em São Paulo, década de 90, tatá Lúcio Negão em São Paulo. Esse eu tenho mais propriedade para falar. Eu, inclusive, jogo um oráculo que foi passado para mim através do tatá Lúcio Negão. Ele chegou, o ensinamento desse oráculo dos 12 búzios de Exu saiu do tatá Negão, chegou até meu tatá Enganga e foi passado para mim. O tatá Lúcio Negão, na minha opinião, é um dos maiores quimbandeiros que já existiram no país, se não for o maior deles, porque ele também fez uma contribuição monstruosa para a quimbanda. E eu não vejo ele tão citado assim como é citado Joãozinho da Gomeia e Ieda de Ogum. Deveríamos falar mais sobre o tatá Lúcio Negão também. E para finalizar esse vídeo mais teórico, então eu vou novamente citar as vertentes da quimbanda africana. Lembrando, a definição e a separação do que é quimbanda africana e quimbanda brasileira é minha. Eu estou fazendo assim para deixar mais entendimento para as pessoas que se encontram na situação que eu já me encontrei no passado. Então, quimbanda africana é a quimbanda Congo e a quimbanda de Angola. Quimbanda brasileira, você pode encontrar quimbanda tradicional, quimbanda de raiz, quimbanda nagô, quimbanda malay, quimbanda gererê, quimbanda luciferiana, quimbanda xambá, quimbanda quirumbo e entre outras. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha. Gostaria de ver seus comentários também, o que você acha de tudo isso que eu falei. Se você já tem mais estudo avançado na quimbanda, qual contribuição você pode fazer para os nossos espectadores, deixa no comentário também. Eu não sou dono da verdade. Você pode acabar contribuindo comigo com o seu comentário, porque tem muita gente que é grandes conhecedores da quimbanda. Se inscreve no nosso canal, segue as nossas mídias sociais. Nosso Instagram está precisando de movimentação. Segue também o nosso TikTok. O nosso TikTok, eu vou deixar claro para vocês aqui, é muito importante. Aos sábados e domingos, no período da manhã e da tarde, eu faço consultas ao oráculo de uma pergunta por pessoa gratuita. Então segue lá também se você quer acompanhar isso. Se você quer entrar em contato comigo para estudos acadêmicos sobre qualquer um dos temas que são tratados no canal, pesquisa,
pode entrar em contato pelo WhatsApp e o e-mail destacados aqui na descrição do vídeo. Se você quer jogar comigo oráculos, são mais de 8 oráculos que eu jogo, não somente da Kimbanda, tenho outros também, inclusive o tarô clássico e o baralho Lenormand clássico também. É só entrar em contato pelo WhatsApp e agendar sua consulta. Do mais, eu agradeço sua presença aqui comigo nesse vídeo e até a próxima, pessoal. Laro e Exu.